Pessoal, olha só, agora eu vou estar fazendo um vídeo sobre impedância, né? Impedância no circuito elétrico, de um motor e de uma lâmpada, certo, pessoal? Daí vamos para a vinheta e depois vamos para o que interessa. E daí, pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho uma fonte de alimentação, tá? Corrente alternada, certo? 100 volts no ângulo de 30 graus, tá? E uma frequência de 60 Hz. Eu coloquei uma lâmpada aqui, pessoal, mas o filamento dela, ele apresenta 30 ohms de resistência, tá? 30 ohms, tá? E o motor, pessoal, o motor, a gente sabe que o motor, ele tem os indutores, né? Ele tem os indutores, as bobinas. Então eu coloquei 2 Henry pro motor, certo? E daí o que acontece? A primeira coisa que nós vamos achar é a reatância indutiva. O que é reatância indutiva? É 2 vezes o π. A gente sabe que o π é uma constante, né? Vezes a frequência, que é a frequência de 60 Hz que eu tenho aqui, vezes a indutância, que eu já coloquei em Henry, né, pessoal? Eu coloquei 2 Henry, tá? E daí o que acontece? Ó, fazendo esse cálculo, né, reatância indutiva é igual a 2 vezes 3,14, não muda, né? É a constante, vezes 60, que é a frequência, vezes 2 Henry, já está em Henry, né? Vamos fazer na calculadora aqui. Eu já fiz os cálculos aqui, pessoal, para se tornar mais didático, né? E daí o que acontece, ó? 2 multiplicado por 3,14 vezes 60, que é a frequência, né? Vezes 2 Henry, né? Já está em Henry, tá? 753,6, ó, pessoal. É a reatância indutiva, ó. O que é a reatância indutiva? É a resistência, pessoal, que a bobina do motor vai apresentar, certo? Ela é uma bobina de 2 Henry. A gente sabe que Henry é o armazenamento, né, da bobina. E 753,6 ohms é a impedância, a resistência, né, pessoal? E daí eu fiz um gráfico aqui embaixo, ó, porque nós estamos trabalhando num circuito RL, né, pessoal? R, a resistência real, né, da minha lâmpada, e L, né, do meu indutor, o meu motor que tem indutores, né? E daí no gráfico aqui, ó, eu tenho o eixo do seno, sem sono, de pé, ó, onde está a minha reatância indutiva. E o eixo do cosseno, ó, com sono deitado, certo? Que é a minha resistência real. E daí aqui no gráfico, ó, pessoal, 753,6, tá? O indutor, pessoal, o gráfico ele sobe, ó, pessoal, na resistência, tá? A resistência do motor, olha só, 753,6, ó, do indutor que está no motor, né? E nesse caso aqui a resistência real, ó, que é 30 ohms, que é o filamento da minha lâmpada, certo? E daí o que acontece, ó? Eu vou cair no teorema de Pitágoras, ó. Esse eixo aqui, ó, na diagonal, né? É o eixo da impedância, tá, pessoal? E daí eu vou ter um ângulo. E daí como que eu vou achar a corrente desse circuito aqui, ó? Nós estamos vendo que esse circuito ele está em série, né? Então, ó, a corrente total é o que? É igual ao que, ó?
a minha fonte, né? A gente cai naquela fórmula, né, que todos conhecem. Eu vou desenhar aqui, ó, pessoal. O triângulo, né? Triângulo, ó, não tem como errar essa fórmula, pessoal. Tensão, resistência e corrente, né, pessoal? Tá? Tensão, eu quero descobrir a corrente, ó, é a tensão dividido pela resistência. Só que eu tenho que ver que eu tenho um ângulo, né, pessoal? Um ângulo de 30 graus aqui, tá? Na tensão. E daí, o que que acontece, ó? Primeiro, antes de ir para a fórmula da corrente total, vamos resolver o teorema de Pitágoras, certo? Ó, a reatância, pessoal, a impedância, ó, o Z quer dizer impedância, ó, impedância total. A impedância, a resistência total desse meu circuito é igual 753,6, tá? Que é o que, ó? O eixo que está na vertical, né, pessoal? O eixo do seno, né, pessoal? Sem sono, de pé, certo? E daí ele se espelha aqui, ó. Seria o cateto oposto, né, pessoal? Ó. Olha bem, ó. É o cateto oposto, ó. O seno é o cateto oposto, aqui referente a esse ângulo aqui, né, pessoal? É o cateto oposto ao quadrado, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é a impedância ao quadrado, né, pessoal? É igual ao que? O cateto oposto ao quadrado, que vale 753,6, tá? E o cateto adjacente, ó, pessoal, adjacente quer dizer junto, ó, quando tem o ad, quer dizer junto do ângulo, ó, vale 30, né, ao quadrado. E daí, fazendo esse cálculo matemático, ó, eu primeiro elevo ao quadrado esse valor aqui, 753,6, ó. Vamos fazer aqui, ó, na calculadora, para não ficar com dúvida, ó. 753,6 vezes 753,6, olha só, pessoal, deu esse valor, ó. Só que após o ponto ali eu eliminei os valores, né? Para não ficar um valor muito grande, pessoal, tá? Daí eu eliminei após o ponto ali. E daí, mais 30 ao quadrado, que dá 900. E primeiro tu vai elevar cada um dos valores ao quadrado e depois tu vai somar eles para depois extrair a raiz, certo, pessoal? E daí, ó, somando eles, deu 567,912 mais 900 deu 568,812, pessoal. E daí eu fiz uma raiz aproximada, pessoal. Eu fiz aproximadamente aqui, ó, 754 vezes 754, 568, 516, eu coloquei um valor aproximado, pessoal, para não sair da didática, tá? O interessante é nós entendermos a dinâmica, certo? E daí, ó, a impedância total é 754 ohms, tá? Então, eu achei a impedância total, que é a minha resistência do circuito, certo? Daí eu vou pegar... Eu quero descobrir a corrente, né? Corrente é o quê? A impedância total, né, pessoal? A impedância total vale quanto? Ó, corrente é o quê? A tensão da minha fonte, ó, que é 100 volts, né? Num ângulo de 30 graus, tá? Tensão, dividido pela resistência, ó. A impedância total, ó. Impedância total é 754 ohms, dividido por 754. Porém, pessoal, eu tenho um ângulo dessa resistência aqui, certo? Como que eu acho o ângulo? Ó? Ângulo arco tangente é a reatância indutiva. Qual é a minha reatância, pessoal? 753,6, né, pessoal? Que está aqui, ó. A reatância do indutor,
tá? Que ele é um fasor, certo? Ele depende da fase, ele depende da frequência, certo? 753,6 dividido pela resistência. Qual resistência? A resistência real. E daí eu achei aqui, ó, dividindo 700, eu vou fazer aqui na calculadora, tá, pessoal, ó. 753,6 dividido por 30 vai me dar 25,12, pessoal, tá? Só que daí esse daqui não é meu ângulo, certo? 25,12 é a divisão que eu encontrei. Eu tenho que achar o ângulo desse valor aqui, ó. Eu tenho que ir na calculadora científica, pessoal, em tangente de menos 1, ou atan. Vai estar assim, ó, tangente de menos 1 ou atan, certo? E daí eu vou colocar esse valor 25,12. Aí ele me deu um ângulo de 87,72. Esse ângulo aqui embaixo, ó, pessoal. 87,72. E daí voltando para o cálculo da corrente total. Corrente total é o que? A tensão da fonte, 100 volts, com ângulo de 30 graus, dividido, pessoal, tá? Pelo valor que eu achei aqui da minha impedância total. 754, como eu falei para vocês, é aproximado nesse ângulo aqui, ó, 87,72, tá? Então a corrente total é o quê? Vamos fazer esse cálculo. Primeiro tu vai dividir, ó, o valor da fonte, que vale 100, dividido pelo 754, que é a minha impedância total. Ele vai me dar esse valor aqui, ó, pessoal. Só que daí eu vou multiplicar, pessoal, esse valor aqui por 1000 e arredondar, né? Eu achei 132 miliamperes. Esse valor aqui está em ampere, certo? Daí eu vou multiplicar por 1000. Aí eu achei 132 miliamperes, tá? De corrente elétrica. E os ângulos, ele vai diminuir. Na divisão, nós diminuímos os ângulos. 30 menos 87,72 diminui e conserva o sinal do maior, ó. Vai dar menos 57,72. Esse meu circuito, ele é indutivo, né, pessoal? A corrente desce no gráfico. Entenderam? A corrente é negativa aqui, ó. Ela vai descer. Porque o que o indutor faz? O indutor, ele não atrasa a corrente elétrica? Não é esse o papel do indutor? Atrasar a corrente e adiantar a tensão? O capacitor é na contramão, né, pessoal? O capacitor, ele adianta a corrente e atrasa a tensão. Se fosse um capacitor aqui, seria o contrário, certo? E daí, pessoal, se quiser achar as quedas de tensão, para achar a queda de tensão, ó, o que é a tensão, ó? É a resistência, no caso 30 aqui real, vezes a corrente, né, pessoal? Vezes a corrente, ó. Se eu fosse multiplicar aqui, ó, 30 vezes, eu tenho que passar para ampere, né, pessoal? 0,132. Aí eu teria uma queda de tensão, ó, de 3,96 aqui no meu, nessa lâmpada aqui, ó, seria essa queda de tensão, tá, pessoal? E no meu indutor aqui, qual é a queda de tensão? Então, ó, eu vou pegar a resistência, né, do indutor, 754, e vou multiplicar pelo que? Por 0,132, né? Eu tenho que mandar para ampere novamente para fazer esse cálculo. E daí, olha só, eu vou ter 99,528 de queda de tensão. Quase toda a fonte, pessoal, quase toda a fonte cai no indutor. Olha que legal saber disso. O que vocês acharam, pessoal?
Se você achou interessante, se lhe foi relevante esse vídeo, pessoal, se agregou na sua bagagem, me ajuda no meu canal, pessoal. Deixa o seu joinha. Se for possível, compartilhe esse vídeo, pessoal. Ok?